a saia, que era uma sainha, porque era pequena, até o joelho, sempre tinha um jeito muito chique, muito elegante, com os óculos e sempre com o cabelo bem penteado. Era uma pessoa muito... Era bem mulher, era bem feminina, uma lutadora muito feminina. Esse sapato, praticamente eu dormi com ele, ficou debaixo do meu travesseiro mais ou menos uns 6 meses depois da morte dela. Não era uma pessoa muito comum, com muita fantasia. Ela tinha um monte de ideias, cheia de amigos. Ela de vez em quando ia para a França, ia para a Espanha, ia para outra cidade que tinha um monte de pessoa para ver. Eu acho que todo mundo gostava dela. Ela faleceu no final dos anos 80. Ela acho que tinha uns 60, 70 anos. Ai, que pena que não tenho muita experiência, muita vida com ela. Era o sonho dela esse diário. Ela dizia que o dia que ela tivesse terminado o diário, ela não morreria. E mais ou menos foi isso que aconteceu. Lembro-me de Paulinho Bexiguento encostando um revólver na minha cabeça, ameaçando-me, e sem esperar resposta, pergunto se eles eram oficiais do exército. Desde os tempos de menina do grupo escolar, sempre fui muito patriota. Quando viajava para São Paulo nos feriados nacionais e passava pelo viaduto do Chá, me sentia emocionada vendo os soldados marchando com tanta imponência e galhardia, uniformizados de verde-oliva. Pensava que, se sobrevivesse à prisão, me lembraria dos feriados nacionais com indignação e vergonha. Deixaram-me sozinha quando o capitão Homero entra na sala e me faz a pergunta: "Conhece este? É a foto do meu filho Jô." Ele me diz secamente: "Está morto." Dito isso, fica me olhando. Também não desvio o olhar. É uma cena estranha. Não consigo chorar. Meu olhar deve estar refletindo a revolta. Eu olho com ódio, e se pudesse transformar aquele olhar em uma arma, o teria matado naquele instante. Do momento que eu fui presa, eu não tinha mais memória. Absolutamente nada. A única coisa que eu falava é que eu estava com uma bandeja cheia de morango, que eu ia fazer uma torta de morango que vinha da vizinha que tinha pego a receita. E aí o Eduardo, naquele momento, ele passou de carro. No momento que eles estavam me pegando fora no quintal já, no portão da rua. Aí ele começou a ligar que ele é um doido para os vizinhos de casa, para pedir que me chamassem no telefone. Eles tinham me levado já para o UBA. Aí eles diziam: "Você vai responder o telefone?" E eu dizia: "Não, eu não vou. Como é que eu faço enganar e dizer que eu estou bem quando eu estou nessa condição?" "Não, você vai, você responde." Aí eu não aguentei. Em determinado momento, eu estava aterrorizada da ideia que eles me enfiassem dentro do carro e levassem lá para responder o telefone. Eu falei: "Tá bom, eu vou, mas eu vou dizer que eu estou presa." Aí me custou caro, me custou, porque quem me estava interrogando era o Bernaz, que era aquele famigerado torturador da UBA. E ele me massacrou de pancadaria de todo tipo. Ele só não me bateu na barriga. Ele não me bateu na barriga porque ele sabia que eu ia abortir, não me deu choque elétrico porque ele sabia que isso podia provocar uma reação de contração do útero, essas coisas, e um aborto. Eles tinham tanto esse sentido da impunidade que na UBA eles não tinham nem vergonha, eles faziam até uma relação. E algumas coisas eram mentiras, quer dizer, meio camufladas, mas outras eram explícitas. Por exemplo, como é que eles vão botar as horas que eles estão interrogando uma mulher grávida de 6 meses, 10 horas? Claro, eles não disseram que eles me levaram às 4 da manhã num jardim zoológico e abriram a porta de uma fera, que eu nem lembro mais se era uma tigre, um leão, o que era. Chamaram, tiraram da cama o segurança lá do zoológico, que tinha a chave das celas, das jaulas, e mandaram o cara abrir. O cara tremia, era horrorizado, entendeu? E eles me enfiavam dentro, me tiravam para fora, me enfiavam dentro, me tiravam para fora, para me obrigar a falar. Porque eles queriam que eu dissesse
Qual era o encontro que eu tinha com o Eduardo. Na verdade, eu tinha completamente apagado da minha cabeça. Eles podiam me deixar dentro da jaula, o leão ia me comer e eu não lembrava. Teve um período que eu tive uma sensação estranha, gozada, né? Eu vi tanta forma de tortura. Eu era interrogada numa sala onde eles tinham matado o Virgílio Gomes. Então tinha ainda as manchas de sangue do Virgílio nas paredes. Eles eram tão sádicos que eles diziam, tá vendo? Olha aí. Isso aí é o Virgílio que estourou aqui, tá vendo? Isso é o sangue do Virgílio, você vai acabar assim. Essa era uma forma deles de pressionar psicologicamente as pessoas. Eu tinha visto isso, tinha conhecido tantas outras histórias, que eu achava que eu não tinha sido torturada, que aquilo não era tortura. Tanto é verdade que eu tinha quase vergonha de dizer, de ter sido torturada. É a primeira vez que eu estou descrevendo cenas desse tipo. Mas, com os anos, eu me dei conta, eu falei, gente do céu, a parte das minhas condições físicas. Mas isso não é tortura, gente, abrir uma jaula, enfiar uma pessoa dentro e ter um bicho lá dentro que você não sabe se vem te comer ou não vem te comer? E aqui tem um serpente, que também é uma espécie de camuflagem. Essa pintura veio tão bem que eu pensei, posso fazer mais? Mas não teve mais a... Eu acho que quando você faz alguma coisa de criativa, tem que ter uma energia que vem. Não é tão importante se você é tão bom assim, mas você tem que ter essa energia vital. Não acho tudo perfeito, mas tem a composição eu gosto muito e a alegria também. E o Eduardo lutou como um leão para me salvar. Ele junto com o Carlos Eugênio, que era o comandante da organização, da ELN naquele momento. Ele botou como condição a divulgação da minha prisão. E ele podia negociar naquele momento, porque ele estava solto. E eles diziam para mim, quando eles me interrogavam, aquele louco do teu marido tá ligando, tá dizendo que vai matar, vai botar bomba, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E era verdade que ele dizia. E teria feito, eu tenho certeza disso. Aí os caras decidiram, me levaram para a segunda auditoria militar. E começaram o meu processo, chamaram a imprensa, inclusive a imprensa japonesa. Estavam todos, a imprensa internacional lá. E esse juiz me fez um interrogatório e tudo mais. Me perguntou se o meu depoimento, que eu tinha assinado todo bonitinho, aquele famoso depoimento que eles me fizeram escrever de próprio punho, se era de minha espontânea vontade. Aí eu abaixo a manga da minha camisa e digo, não foi de espontânea vontade. Eu ainda trago nas marcas aqui atrás das pancadas que eu levei. Eu estava com as costas todas roxas. E o juiz assim, não, cobre, não quero saber. E aí eles anunciam a minha liberdade condicional por ordem do juiz. E dizem que, como era uma indigente praticamente, não tinham onde ir, família de comunista, eles são indigentes, não tem para onde ir, porque a família comunista abandona os filhos, abandona todo mundo. Então eles mandavam para essa clínica, maternidade, que tinha essa fachada de maternidade. Já entrei no hall da clínica com esse casarão, um bando de militar de polícia com mitra, com metralhadora. E por onde eu passava tinha os caras com metralhadora. Até que me levam para um quarto. Naquele quarto tinham quatro militares com metralhadora dentro. Foi uma coisa impressionante, uma mulher grávida que está em liberdade, dentro de um hospital, dentro daquele quarto, nem no banheiro eu podia ir com a porta fechada. O cara botava o cano da metralhadora. Aí eles vieram me dar remédio, essas coisas, para a senhora tá grávida. Aí eu comecei a recusar, eu não queria nem comer.
Eu fiquei uns 10 dias que eu nem comia praticamente. Eu virei pele e osso lá dentro. Eu soube, depois, que eles pensavam que o Eduardo tivesse a ideia de fazer uma ação para tentar me recuperar. Então, todo o aparato era para pegar ele. Em novembro do ano passado, o município de São Paulo fez essa cerimônia e deu o título de cidadão paulistano para o meu pai. Município de São Paulo, título de cidadão paulistano. Para Eduardo Leite Bacuri. Eu fui convidada, mas eu tive medo e não fui. Eu tinha a desculpa de ter que trabalhar, que não tinha férias, que eu não podia ir, mas tive medo. Eu tinha a impressão que agora que estou bem, vou voltar para o Brasil, vou ir para essa comemoração e vou cair outra vez. Então tive um medo desesperado e não quis ir. Mas depois a minha mãe veio aqui na Holanda e me trouxe o documento oficial. Sou muito feliz. Ele estava no Rio, ele tinha ido fazer um levantamento para fazer um sequestro, para liberar os presos políticos. E tinha um companheiro que estava fazendo levantamento com ele, e de repente, quando terminaram, estavam para se despedir, e esse companheiro disse para ele: olha, eu vou precisar, eu estou desarmado, e hoje eu volto para o aparelho, onde eu tenho um pouco de receio. Se você está tranquilo, me empresta a tua arma, porque eu preciso dela. Eu não sei exatamente como é que foi. Eu sei que parece que ele tenha dado a arma dele. O Eduardo não se separava com a arma. E ele deu essa arma, não sei. Ele virou a esquina e caíram em cima dele uns 10 homens. E eram os caras do Fleury. Os caras do Fleury. Foi o Fleury que prendeu ele lá. E ele foi levado para uma casa e ali ele foi torturado barbaramente. Ali começou o massacre dele. Eu acho que não levou nem uma semana depois, 10 dias depois, a Cinemar, quer dizer, a serviço da Marinha, investigação da Marinha, reivindicou ele. Cada um reivindicava ele, porque cada um queria ter o prazer de poder exercitar o pleno poder e a plena disponibilidade da vida e do seu corpo. Ele passou 109 dias de tortura, mas ele era um menino muito forte, jovem, forte, com um coração que era um ferro, um físico completamente são e robusto como pessoa. Então eles levavam ao extremo a resistência do Eduardo. Pois paravam por um pouco, indo lá para ver o bicho, como diz assim, até que condição tá, e depois pegavam ele e outra vez começava a sessão de novo. Essas duas fotos são as fotos que eu conheço do Bacuri, do meu pai. Eu acho que aqui meu pai tem uns 17, 18 anos, ou até mais jovem. Essa aqui, essa foto quando acho que ele foi preso. Aqui parece uma pessoa de 30 anos e aqui de 15. De repente, um dia, eles vêm me buscarem lá. Dizem para mim que eu tenho que seguir, eles têm que me levar no lugar. Falei, meu Deus do céu, vão desaparecer comigo agora. Me vendam os olhos, me enfiam dentro de um carro, e esse carro parte, vira, caminha por aqui, por ali, e depois chega num determinado lugar, eles me fazem descer, sempre blindada, e me levam para um lugar onde tem umas escadas. Eu subo as escadas, ouço barulho de porta que se abre, que porta que se fecha, passos, como se eles estivessem me posicionando em algum lugar. E, de repente, me tiram a venda dos olhos. Diante de mim tem um personagem altíssimo, grande, uma figura monstruosa,
um cara tipo desses gigantesco para mim, que sou pequenininha, né? Com um sorriso um pouco quase sarcástico, me disse, você sabe quem sou eu? Aí eu disse, não. Ele falou assim, eu sou o famoso Fleury. Aí me passou um calafrio, sabe? Todo mundo que sentiu o Fleury sentia um frio dentro. Ele falou para mim, aqui, atrás dessa porta, tá teu marido. Tá o Bacuri, ele falou. Tá o Bacuri, que quer te ver. Ele não fala mais porque você não te vê. Ele quer saber que você tá inteira, que tá com a barriga, tudo. Você vai entrar agora, você vai ver ele, você tem 5 minutos para ver ele. E a porta fica aberta. Aí eu entro, o Bacuri tinha uma escrivaninha, toda fechada, a clássica escrivaninha, né, da escola. Ele estava sentado atrás, com as mãos em cima, algemado, com sinais bem marcados no braço, hematomas e coisas pelos braços. O rosto muito abatido, levanta os olhos, com aquele olho dele, que era o olho da Eduarda, quando a Eduarda fica com raiva. Ele me olha e diminui aquele fogo e entra aquela ternura dele. E ele toca a minha mão. Eu ponho a mão na mesa, ele toca. E o Fleury estava lá em pé, do lado. Aí ele disse, como é que você está, como tanto tratando, aquelas 2, 3 palavras que você troca. E eu que não tinha palavra. Eu não sabia como perguntar para ele. Que também eu sabia que ele estava ali atrás, porque alguma coisa eles não queriam mostrar. Porque senão ele estava sentado numa cadeira. Então eu intuí perfeitamente que o Eduardo não podia nem caminhar. Se via que ele estava mal. E ele me disse, deixa eu tocar a tua barriga. Deixa eu tocar o neném, ele disse para mim. E eu levantei e olhei para o coisa. Eu disse assim, não se vai aproximar. Absolutamente não. Pode sair. Já terminou 5 minutos. Não deixou ele tocar minha barriga. Foi a última vez que eu vi Eduardo vivo. Porque realmente é chocante a ideia de uma mulher que tem na barriga o filho daquele homem que está naquelas condições. E você que tem ele prisioneiro, você sabe que esse cara você vai matar. Não tem nenhum, eu não sei como te dizer, um resíduo de humanidade, qualquer coisa que diz, deixa ele tocar, vai. Quem sabe que vai mudar a condição dele? Nada. Você vai dar uma sensação, de provar uma sensação da paternidade dele. Porque eu não te posso descrever a cara dele, a expressão do rosto dele, a dor que tinha dentro, o sentido da impotência. Só nos campos de concentramento eles tinham os nazistas eram capazes de fazer essas coisas. Quando eu estava no DOPS, em um determinado momento, um policial se aproxima de mim e diz para mim, você gostaria que eu levasse alguma coisa para o Eduardo? Eu posso levar para ele. Aí eu disse sim. Dias depois nasce Eduarda e pego um sapatinho de lã da Eduarda que entrava no pezinho que tinha me dado para mim e mando para ele. Para ele ver a dimensão do pé da filha. Quando recebeu, ele dizia, nasceu, olha o sapatinho, da última cela, ele tentava mostrar para os outros companheiros, ele estava todo feliz do nascimento da criança. Uma semana depois, apareceu um casal, e ele disse para mim, eu sou o pai do Eduardo. Eu falei, se reconhece, eu falei para ele. Ele disse para mim, eu vim aqui resolver o problema da criança. Eu disse, como? Ele falou assim, vocês não têm mais esperança, eu posso levar a criança comigo, eu registro ela no meu nome e ela, pelo menos, vai ter uma família. E a família vai ser dele, vai ser uma continuidade.
Olha, você não pode imaginar que fúria leonina me deu. Eu soltei daquela cama e disse para ele: o senhor de onde entrou? Daquela porta. Saia imediatamente daqui. Aqui não pariu um cão. Uma semana depois, ele voltou com a mulher, dizendo que ele pedia desculpa, que não era isso que eles queriam fazer, que ele estava disposto de qualquer maneira de oferecer a casa dele e que ele recebia eu com a menina lá na casa. Na verdade, eu estava para sair de lá em liberdade, que não se sabe. Eu saía de lá sem um tostão no bolso, sem nada. E eu tinha 21 anos. Eu aceitei. Papá. Eles divulgaram a fuga dele e depois mostraram o jornal para ele. Ele tinha fugido da prisão, ele estava na prisão, estava no DOP. Quer dizer, mais sadismo do que isso. Aí ele disse: eu estou morto. Eu tenho um depoimento, foi feito num jornal 82, de um rapaz que servia no quartel. No quartel, o último lugar onde ele foi preso. Quer dizer, o último que teve o grande prazer de continuar a tortura de Eduardo foi o nosso querido Exército Brasileiro, o Forte do Guarujá. Ele morreu lá. Eles só mataram ele porque teve o sequestro. Porque a ideia, o sadismo deles era tão grande que eles teriam deixado ele ainda prosseguir. Morrer da própria gangrena que estava comendo a perna dele. O rapaz que descreve, ele diz: me mandam dar uma comida para um preso. Vou naquela cela e essa pessoa diz para mim quem ele é, que ele é o preso político, Eduardo Leite, o Bacuri. Me dá um endereço de uma tia dele e pede para mim procurar essa tia para avisar onde ele está. E o rapaz escreve e diz assim: ele já não estava mais em condições de andar. Ele vai, não se aproxima, porque ele se dá conta que a casa está sendo vigiada, que os caras estavam lá. Ele vai-se embora, segue, volta e depois não deixam mais ele voltar a dar comida para o cara. A última vez que ele vai, que viu Eduardo, foi no dia da execução dele. Ele diz que chamam ele para ajudar a pegar o preso. E antes ele vem saber que o Eduardo tinha sido transferido para um banheiro e trancado nesse banheiro, que era todo de cimento, cimentado embaixo, porque o Eduardo tinha começado a cavar um túnel e já tinha escavado com as mãos um bom pedaço de túnel. Você imagina que cabeça. Uma pessoa que até o último não se rende, só que ele está tão mal que ele não consegue mais levantar. Então, os caras, como ele está sujo, tá degradado, os caras tinham quase de nojo, acho que, de pôr a mão nele. Você imagine que condições eles deixam ele ficar. Levantam ele nesse banheiro, põem ele em pé, dizendo para ele que ele tinha que entrar dentro do saco de lona para transportar ele para um outro lugar. E enfia o corpo dele dentro desse saco de lona, manda o rapaz sair, e aí o rapaz sente um barulho, como diz assim, surdo, fortíssimo. E vê que se abre a porta do banheiro e os caras saem com aquele saco pingando de sangue. Voltei no Brasil no final de 2009, quando teve a comemoração para o meu pai.